Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga startinho. Ih, startinho tá. Mas eu vou levar em consideração que vocês estão quebrantados, coração, a voz apertada. Glória a Deus. Diz assim, Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Antes de ler o texto, eu queria saber quem está nos visitando. Levanta a mão assim bem alto assim, para eu identificar. Uau, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui, bem-vindo. Desse lado, sejam bem-vindos. Deus abençoe, seja bem-vindo. Essa é a sua casa, amém? Vamos dizer o que para eles? Sejam. Então você que está perto aí deles, dá um abraço, aperta a mão, sabe, celebra aí. Tem uma jovem ali também, que eu acho que é visitante ela, né? Cissa, primeira vez? Já veio? Segunda? Segunda? Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Fica à vontade, a casa é sua. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Recolheu o celular, né? Então, quem está... Então você pode botar o celular e usar a Bíblia aí escrita. Quem... Tá certo. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tema, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa tarde. Obrigado, Pai, por essas vidas que aqui estão. Eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada um deles. Que o espírito de entendimento, de conhecimento, possa, Senhor Deus, dar a eles o entendimento da tua palavra nessa tarde. E repreendemos toda distração, tudo aquilo que tente roubar a tua palavra. Porque eu tenho certeza que eles sairão daqui mais fortes do que eles chegaram. Em nome de Jesus. Levanta a mão direita aí de profeta assim, ó.
Vire para a pessoa do seu lado, bate na mão dela e fala assim, yes! Dá um high five aí assim, ó, yes! Tamo junto? É o seguinte, nós acabamos de ler um texto e eu quero trazer um contexto para vocês e aplicar na nossa vida hoje. A nossa série é Impactando Minha Geração. O legado do Senhor, ele é passado de geração a geração. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o que você tem experimentado nesses dias, é fruto do que Deus vem, irmãos, entregando de geração a geração. Começou, lá desde o início da criação, mas nós trazemos uma visão da nova aliança. Inicia-se por Jesus. Jesus vem estabelecer o reino de Deus. João Batista, ele foi um profeta. Jesus vai falar que ele foi mais do que profeta. E João Batista, ele veio anunciando, dizendo assim, olha, arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Então João Batista começou a pregar a mensagem de arrependimento, onde as pessoas iam até ele, ouviam a palavra e eram batizadas no Rio Jordão. Aí, o momento que João Batista está lá, vem Jesus, e João Batista fala assim, olha, esse está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, porque ele é maior do que eu. Mas Jesus foi e falou assim, ó, é necessário, João, que toda profecia, a palavra se cumpra. Então, Jesus foi batizado, e Jesus começou agora o seu ministério, pregando o evangelho, agora dizendo, arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Aí Jesus, durante 3 anos, começou a pregar o evangelho, mortos sendo ressuscitados, cegos enxergando, vidas, pessoas se arrependendo, multidões seguindo a Cristo. E então Jesus pega, escolhe 12 homens e estabelece sobre eles o legado de continuar aquilo que João anunciou e que Jesus manifestou. Agora a igreja precisava o quê? Estabelecer. Então a gente vai ver no primeiro século a igreja de Deus surgindo, pregando por todo o mundo. E em cada geração, a palavra de Deus foi alcançando cada geração. E aqui estamos nós, a geração do século 21. A geração que é alvo daquilo que começou há mais de 2000 anos atrás, através de um galileu chamado Jesus, o qual, irmãos, operou maravilhas e veio manifestar a vontade de Deus sobre a terra, porque Ele é o Deus encarnado, o verbo que se fez carne. E aqui estamos nós como resultado daquilo que Jesus plantou na terra, ou seja, o reino de Deus. E a gente vai perceber que esse mover de Jesus, para ter chegado até nós hoje, foi necessário que uma geração abraçasse a visão. Cada geração onde a palavra de Deus alcançou, ela tinha que ter, irmãos, ela tinha que se dispor a ser um amplificador daquilo que Jesus veio manifestar. Como estão entendendo? Diga amém. Então nós somos a geração do hoje em que a palavra de Deus nos alcançou. E se queremos impactar a nossa geração, nós precisamos dizer, usa-nos, Jesus. Porque a transformação da nossa geração não vai vir, sabe, irmãos, por dancinhas do TikTok. Não vão vir, irmãos, por modas, por jargões, por, sabe, irmãos, coisas que o mundo produz. Não, a transformação da nossa geração virá pela palavra. Amém? E nós somos canais de Deus para isso. Só que esse texto que eu acabei de ler para vocês em Josué mostra um homem que estava sobre ele agora a mensagem, a missão de continuar algo que o seu antecessor havia, entregado em suas mãos. Primeiro vem Moisés. Alguém já ouviu falar de Moisés na Bíblia? Você já leu, Êxodo, e você conheceu a história de Moisés na Bíblia. E Moisés foi aquele homem que nasceu com o propósito de quê? Libertar o povo de Deus do Egito, que já estava há mais de 400 anos ali já escravizados. Então Moisés inicia um projeto de Deus para o povo. E qual era o desejo de Deus para o povo de Israel?
Qual era a promessa? A terra prometida. Vocês sabem para quem Deus fez essa promessa? Vocês sabem quando iniciou essa promessa da terra prometida? Em Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estabelece por meio de Abraão uma palavra de que ele estabeleceria um povo. Começou com um homem. Diga, um homem. De Abraão veio quem? Isaac. De Isaac veio, de Jacó vieram 12 filhos, que são as 12 tribos. De cada filho, ou seja, de cada patriarca dos descendentes de Abraão, nasceu uma tribo. E essa tribo foi crescendo e crescendo e crescendo, as tribos crescendo e crescendo, e estabeleceu um povo numeroso, como Deus havia dito a Abraão, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Olha, primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, e a multidão foi crescendo. E aí chega Moisés com a missão de conduzir este povo, que era impossível de contar, e levar eles a uma terra prometida, a uma consequência da promessa, onde eles iriam, irmãos, estabelecer o reino de Deus e seriam bênção para todas as famílias da terra. E aí, quando a gente traz essa visão para a nova aliança, veio Jesus, né, o Pai enviou seu Filho, que estabeleceu 12 apóstolos, a qual ele enviou para pregar o Evangelho, para fazer, irmãos, aquela mensagem se multiplicar e gerar tantos filhos quanto a palavra de Deus alcançasse. E então, irmãos, essa multidão que primeiro começa com um, que é o Filho de Deus, Jesus, porque ele foi o primeiro da raça, eu vou dizer assim, tá? O primeiro da nova raça. A raça anterior de Adão estava comprometida, estava corrompida em pecado. Aí Jesus vem como uma nova raça. E aí todos que vieram por meio de Jesus se tornaram o quê? Filhos de Deus. Então vamos lá. Deus enviou seu Filho, que levantou 12 homens para pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, não só em Samaria, mas na Judéia e a todos os confins da terra. E aí aqueles 12 foram se multiplicando, de geração após geração, geração após geração, até alcançar você. Até chegar hoje, 2021, e a palavra alcançou você. Para que nessa mesma proporção do que o Senhor começou lá na cruz, continue através de você. E Josué foi alguém que naquele momento tinha a missão de continuar o que Moisés havia deixado. Então Moisés liberta o povo do Egito. Moisés, irmãos, começa a ensinar. Moisés traz a lei, Deus dá a Moisés para comunicar ao povo. Moisés viveu milagres extraordinários, instrumento de Deus. Durante 40 anos Moisés serviu ao Senhor. E aí, em um determinado dia, Moisés morreu. E agora? O homem morre, mas o propósito continua. E aí Moisés morreu, está Josué lá, chorando, em luto. Está Moisés lá, irmãos, Josué está lá, sabe, naquela crise. Numa verdadeira, diga, crise. Por quê? Porque a pessoa com que ele tinha mais, irmãos, talvez apreço, expectativa, talvez fosse o seu porto seguro, já não estava mais com ele. Moisés, na nossa vida, pode ser, irmãos, uma pessoa, ou pode ser, irmãos, uma situação, pode ser, irmãos, algo que nós tínhamos como tão especial para nós e de repente a gente perdeu. Às vezes Moisés para nós é uma fase da vida. Estamos acostumados, por exemplo, na dependência do pai e da mãe, e quando a gente é inserido na responsabilidade, às vezes não sabemos transicionar, e é nesse lugar que muitas vezes o Deus deste século está tentando impor sobre nossos jovens, nossos adolescentes, a ideia de que essa transição os torna problemáticos. Não. Amém? Diga assim, eu não sou problemático. Diga, eu sou solução. Amém? Você não é problema, você é solução.
Está Josué lá chorando, em luto. Está lá Josué agora, como é que vai ser? Está Josué lá, irmão, sem saber como é que seria dali para frente. Porque até então, tinha sede, Moisés orava, Deus dava água. Tinha fome, Moisés orava, Deus dava o pão. Tinha frio, Moisés orava, Deus dava a coluna de fogo. Tinha calor, Deus dava a nuvem. E agora? E agora? Diga sempre para o seu irmão, e agora? Como resolver esse BO? Como superar esta perda? Talvez você chegou aqui como Josué, diante da notícia, ó, Moisés morreu. De repente você chegou aqui com esse sentimento de que algo te foi tirado, e agora? Como é que avança? Como é que prossegue? E aí? Será que porque Moisés morreu significa que acabou o povo? Porque Moisés morreu significa que o propósito não vai se cumprir? Porque Moisés morreu significa que a nação de Israel agora está perdida? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por que não? Se Josué estava chorando, se Josué estava lá, irmãos, depressivo, em luto, por que não foi o fim do povo? Vamos lá, me ajudem. Porque o propósito continua. Porque aquilo que talvez você achasse importante para cumprir um propósito não está mais, é porque você agora se tornou o canal. Moisés não estava mais presente, mas Deus falou com Josué: agora é contigo, Josué. Agora é você o canal, Josué. Não olha para aquilo que você não tem mais, Josué. Olha para aquilo que eu te torno agora a partir de hoje, Josué. Não se prende naquilo, Josué, que te foi tirado, Josué, mas olha para aquilo que te foi dado. Agora é com você, Josué. Levanta, Josué, desse luto, Josué. Josué, sacode a poeira, Josué. Sabe, Josué, levanta a cabeça, porque agora eu vou cumprir o meu propósito através da sua vida, Josué. É Deus falando para você. É Deus ministrando no nosso coração hoje, quando nós, muitas vezes, depositamos nossa dependência em que alguém faça, em que alguém, irmãos, chegue primeiro, em que alguém, irmãos, organize, em que alguém fale de Jesus, ou em que alguém seja um canal de Deus. Você é o canal de Deus. Você é o instrumento que Deus quer usar. Então Moisés já não estava mais presente, e você não depende de um Moisés para seguir, você depende de um Deus para te guiar. Você não depende de um Moisés para ficar seguindo, você precisa de um Deus para ser guiado. Quanto está entendendo isso aqui, diga amém. Por que isso é importante entendermos, irmãos? Porque todas as vezes que nós ficamos, irmãos, demasiadamente chorando pelo Moisés que morreu, nós não cumprimos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Enquanto, irmãos, passamos do tempo, porque eu imagino que até um certo momento Deus respeitou o luto de Josué. Até um certo momento Deus falou assim: não, deixa ele chorar, não deixa ele, despeja as lágrimas que forem necessárias. Só que chega uma hora que Deus diz assim: ei, já chega, meu filho, já chega essa depressão, já chega essa ansiedade, já chega dessa tristeza, já chega desse medo. Levanta, Josué, levanta-te, porque eu vou usar você para cumprir o meu propósito. Sabe, irmãos, assim como Deus falou para Moisés que ele guiaria um povo até uma terra prometida, Jesus estabeleceu sobre o seu povo a missão de guiar uma geração até a eternidade. A promessa de Moisés se constituía em uma porção territorial, mas a promessa que está sobre nós é conduzir uma geração para a eternidade. Para a eternidade. Só que se eu estou, irmãos, no luto, no processo, no medo, na dor, na perda, além do necessário, eu estou, irmãos, impedindo que uma geração alcance a terra
prometida. Enquanto Josué estava lá, oh meu Deus, cadê Moisés? O que vai ser de mim? Está lá chorando. Está lá Josué, irmãos, sabe lá, 1, 2, 5, 7 dias, não sei quanto tempo levou. Mas está lá Moisés o quê? Chorando. Está lá Moisés o quê? Moisés está morto, né? Josué que está chorando. Me ajudem, viu? Que às vezes dá uns bugs. Então Josué, ele teve que ser chamado por Deus. Falou assim: Josué, meu filho, agora é o seguinte, levanta-te. Moisés está morto. Levanta-te, pois agora é com você. Passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo assim: olha, agora é contigo, meu filho, é com você. Então, entendendo que enquanto eu estou preso naquilo que me paralisa, nós falamos semana passada sobre o medo. Enquanto estou paralisado em uma situação, ou medo, ou ausência, ou perda, enfim. Josué estava aqui paralisado pela perda. Ele perdeu o seu principal referencial. Mas tem muitas outras coisas que podem nos paralisar. Às vezes é uma palavra. Às vezes é uma palavra de alguém que paralisa a gente pelo resto da vida. Às vezes nós pegamos situações que deveriam ser passageiras e eternizamos. Por quê? Porque a gente fica chorando por aquilo, além da medida, além do tempo necessário. Eternizamos a dor, eternizamos o problema. Só que a Bíblia, irmãos, me mostra que a verdadeira realidade sobre mim e sobre você não é de eternizar a dor, não é de levar o luto além do tempo necessário, não é de chorar mais do que deveria. O que a Bíblia me mostra é que eu e você em Deus somos mais do que vencedores. A Bíblia me diz, me mostra de um Deus que está ali, irmão, se apresentando a Josué para dizer: Josué, você não é só isso. Josué, você não é alguém chamado só para chorar pela perda. Josué, você não é só alguém frágil, não. Você é alguém forte. Por isso você é o próximo da fila. Vira para o seu irmão e diga assim: você é o próximo da fila. Josué, você é o próximo da fila. Assim como eu fui com Moisés, eita glória, eu serei contigo. Diz mais uma vez para o seu irmão assim: ó, você é o próximo da fila. Então, se Deus está olhando para Josué, presta atenção aqui. Se Deus está olhando para Josué, está dizendo: Josué, eu vou te usar. Josué é fraco? Josué é incapaz? Josué, irmãos, é um erro? Sim ou não? Se Deus está escolhendo Josué, é porque Josué foi a pessoa que Deus usou, chamou. Assim como você. Assim como você. Assim como você. Assim como você. Até você entender que eu estou falando para você mesmo. Deus não erra, irmãos. Então, a Bíblia revela quem somos. Nós não somos fracos no sentido de incapazes, mas em Deus somos mais do que vencedores. E partindo desse princípio, eu quero agora começar a pregar. João capítulo 4. Perdão, 1 João capítulo 4. 1 de João capítulo 4. Só estava introduzindo. 1 de João capítulo 4, verso 4. Quem achou, faça 1 de João capítulo 4, verso 4 diz assim, ó. Vamos ler lá, todo mundo lá no painel então, ó. Fica mais fácil, né? Ah, te mandou abrir, agora só quer que leia lá no telão. É bom para você aprender a manusear a Bíblia. Não foi à toa. Vamos lá, diz assim: filhinhos, sois de quem? E já tendes vencido. Quando ele fala que já tende os vencido, já os tende vencido,
E está falando sobre o maligno. Já tendes vencido o maligno. Porque maior é o que está em vós do que o que está no... Vamos lá? Diga assim, porque... Não, só o verso 4. Pedrinho, obrigado. Porque... vamos lá no mundo. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos ler só essa versão aí, ó. Você vai ler agora na primeira pessoa. Sabe como é que lê na primeira pessoa? Porque... Mais uma vez. Pegou aí? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A dor, a perda, é aquilo que tenta, irmãos, fazer com que você não veja o que está em você. Porque a dor e a perda não te pertencem. Ok? Então Deus está dizendo o seguinte, Deus está falando aqui o seguinte, que o que há em você é muito mais poderoso para te fazer mover, continuar, avançar, acelerar, produzir, prosperar, do que aquilo, irmãos, que tenta fazer você parar. Naquele momento, a morte de Moisés estava fazendo Josué o quê? Mas Deus está falando assim, levanta, porque o que está em você é mais forte do que está tentando te parar. Levanta-te, Josué, porque o que eu quero fazer através de você vai ser feito. Você não é esse cara depressivo aí. Não, tudo bem, Moisés morreu, agora é contigo, meu filho. O que há em você é maior do que o que está no mundo. E quando a gente compreende isso, irmãos, uma chave precisa girar dentro de nós. Porque na vida você vai encontrar capítulos dela que vão ser difíceis de suportar, de lidar. Você vai encontrar talvez situações não como a morte de alguém, como aconteceu com Josué, mas às vezes é uma palavra, como eu já disse, é um erro, é um medo. Em cada pessoa, esse contexto da vida de Moisés pode se apresentar. Às vezes é a ausência de um pai. Às vezes é uma palavra que a mãe disse para você. Às vezes, irmãos, é um professor que, ferido na sala de aula, talvez chamou você de burro ou qualquer outra palavra. Vocês não são isso. Porque, diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando eu entendo isso, então eu vou entender que eu posso até sentir por um tempo, mas eu preciso trazer à memória essa verdade para continuar. Josué precisava fazer o que naquele momento? Continuar. Por que Moisés precisava continuar? Para levar uma geração até a promessa. Por que Josué tinha que continuar? Então olha para mim aqui. Não pare. Porque tem uma geração que depende de você. Tem uma geração que você precisa levar, conduzir até a promessa, até a eternidade. Quando estão entendendo, diga amém. E aí você vai encontrar os desafios na frente. Como eu disse, há capítulos que são meio indigestos. Sabe, há capítulos que a vontade que dá é pegar o controle e pular, né? Só que eu quero trazer aqui, eu não vou entrar nos textos para a gente ganhar tempo, mas eu quero aqui trazer alguns exemplos. E para isso, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou narrar uma história, e na medida que eu for narrando uma história e apresentar um personagem, alguém vai sair do banco e vai vir aqui na frente, tá certo? Beleza? Por exemplo, vamos testar aqui, tá vendo? Tá certo? Para tudo que eu falar, quando eu enfatizar, é porque eu preciso de alguém para representar aquilo. Você não precisa falar nada, só vão fazer o que eu estou dizendo. Beleza? Vamos lá? Quem topa aí? Vamos lá, viu? Vou fazer um exemplo aqui. Contar uma história aqui, aleatória aqui. Havia um homem. Isso.
pai de 2 crianças. Bom, isso aí. Não, peraí, não, essa galera. Rapaz, nem no Fire, velho, a galera fala assim, não, vocês são incríveis demais. Né? Pronto, já entendeu o negócio, já entendeu, não precisa nem continuar a conversa, vai lá, senta lá. Aí agora eu vou começar de fato a história, beleza? Fechou? Aí vocês vão vir, mas olha só, fiquem ligados no seu personagem, porque eu vou falar o que vai acontecer, vocês vão simular aqui, beleza? Então vamos lá, quero contar a primeira história que está na Bíblia. Tá? De alguns jovens. 3 jovens. Calma, só 3, gente. 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. É só papel, representando. E havia um rei. Tinha um rei. Chegou ali, Gabi, um rei. Chamado Nabucodonosor. Esse rei um dia estabeleceu um decreto sobre todo o povo, dizendo: olha, quando ouvirem o som dos instrumentos, todo o povo tem que se prostrar, adorar os deuses da Babilônia. Então Nabucodonosor levantou a mão e falou assim: ó, a partir de hoje, todos que ouvirem o som dos instrumentos deverão parar tudo o que estão fazendo e se prostrar para adorar aos meus deuses. Nabucodonosor ficou com a cara fechada, de bravo, de zangado, e falou: ai de quem, levanta a mão, Nabucodonosor, ai de quem descumprir esse decreto, porque se quem descumprir esse decreto, eu vou lançar na fornalha de fogo. Nabucodonosor foi e sentou ali no seu trono. Aí tinha lá 3 jovens que amavam a Deus. Estavam lá andando pela província. E de repente tocou os instrumentos. Faz aí, Jorjão. Aí todo o povo se prostrou. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: ó, eu que não vou me prostrar. Eu que não vou. Não tem sentido isso, porque eu já tenho um Deus. Eu já amo o meu Deus, eu não vou me prostrar. Aí de repente apareceu um enviado. Não, para ninguém não querer fazer. De repente apareceu um invejoso. Preciso de um invejoso aí. Viu que eles não se prostravam e correu até o rei Nabucodonosor. Vai até o rei Nabucodonosor e diz: ó, chega no pé do ouvido e conta assim no ouvido dele assim: ó, rei, é o seguinte, tem 3 pessoas que não se prostraram e estão lá, ó, desobedecendo a tua lei. Aí o rei ficou indignado: como é? Bateu assim no chão: como é? Traga os 3 aqui. Então trouxeram os 3, vamos lá, junto a Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou dar para vocês mais uma chance. Na hora que tocar os instrumentos, vocês têm que adorar os meus deuses. Aí tocaram os instrumentos. Aí os 3 jovens falaram o quê? Rei, é o seguinte, nós não vamos nos prostrar diante dos seus deuses. Não tem condição, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Aí Nabucodonosor falou assim: mas então eu vou lançar vocês na fornalha de fogo, e eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Aí os 3 jovens falaram assim: ó rei, fique sabendo que se o meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Então apareceram alguns soldados, 3 soldados. Eita, meu Deus do céu, é a vontade de fazer. Eu vou convidar vocês no Fire, em nome de Jesus, para vocês fazerem. Pegaram os 3 soldados, pegaram os 3 jovens e levaram até a fornalha de fogo e lançaram os 3 lá dentro. Vum, vum, vum. Aí teve um soldado, Arthur, teve um soldado que foi tão perto do fogo que morreu. Porque, presta atenção, a chama estava tão intensa que o soldado que estava mais perto morreu. Aí está lá os 3. E Nabucodonosor está aqui olhando. Está lá Nabucodonosor olhando. Aí está lá os 3 lá.
dentro da fornalha e começaram a dançar na fornalha. Aí Nabucodonosor tá daqui assim olhando assim. O que está acontecendo? De repente, o quarto homem da fornalha chega. Aí começa a dançar com eles. Aí Nabucodonosor está lá olhando. Como assim? Foram 3 que nós lançamos. Aí tem 4? Tem 4. Estamos aqui, ó. Só Jesus e os meninos aqui. Aí de repente o rei Nabucodonosor fala assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Aí eles saíram. Quando eles saíram, Nabucodonosor coçou assim a barba e falou assim: como assim? Não há nem Nabucodonosor, fica ligado, nem um fio de cabelo queimou e nem cheiro de fumaça vocês têm? Aí Nabucodonosor falou assim: a partir de agora, todo o povo deve se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o que aconteceu aqui? Havia uma fornalha no caminho de 3 adoradores, de 3 jovens que deveriam conduzir uma geração de Deus para um destino. Tinham o que no caminho deles? Uma fornalha. A fornalha, irmãos, era o que o mundo achava que iria paralisá-los. Ninguém mais ia ouvir falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, Ananias, Misael e Azarias. Mas de repente aquela fornalha que era para matar eles, serviu para quê? Para que o Deus da vida deles fosse revelado. Preste atenção. Maior, quando o fogo por Deus na sua vida, irmãos, estiver, irmãos, sabe, forte, o fogo das adversidades não vão consumir. Sabe por que a fornalha não matou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque o fogo que eles tinham era mais intenso do que o fogo da fornalha. Porque maior do que o que está no mundo. O fogo daqueles 3 jovens, irmãos, o fogo no espírito daqueles 3 jovens era mais intenso do que daquela fornalha que se dá 7 vezes mais. Amém? Aplauda Jesus, podem voltar para os seus lugares. Diga assim: maior é o que está em mim do que está no mundo. Vou contar uma outra história. Posso? Agora eu vou escolher o primeiro. Posso escolher o primeiro? Vou escolher o primeiro. Não, vamos dar chance para os outros participarem. Mas o primeiro eu quero escolher, se ele aceitar. É a história de um homem chamado Davi. Quero chamar Samuca aqui. Tu aceita, Samuquinha? Vem cá, Samuca. Samuca é o Davi. Venha, Davi. Davi era um jovem que a Bíblia diz que tinha um espírito excelente. Um pastor de ovelhas. Era o último da sua casa. E um dia, Deus ungiu Davi como próximo rei de Israel. Só que no caminho de Davi, primeiro apareceu um leão. Davi pegou o leão e rasgou o leão. Assim, ó. Rasgou, Depois apareceu um urso. Davi venceu o urso. Aí de repente surgiu o que? Eu vou escolher o segundo também. Posso escolher o segundo? Peraí. Golias. Tiagão. Aí Golias chegou, irmão, no cenário e desafiou o exército. Tá aí o exército, ó. Todo mundo de pé. Aí Golias fez uma cara de bravo e falou assim:
Eu desafio, aponta aí, faz o gesto. Eu desafio qualquer um do exército para me enfrentar. Aí todo o exército fez o quê? Bateu os joelhos, ó, de medo e sentou. O exército ficou com medo. O exército ficou com... O medo paralisou aqueles que deviam enfrentar o gigante. Aí de repente chega Davi, pequenininho. E aí Davi fala o seguinte: como assim? Esse gigante, fala Samuca, esse gigante está desafiando o exército de Deus vivo? Ah, eu vou dar um jeito nele. Aí Davi foi lá até Saul. Cadê Saul? Gostei aqui, ó. Davi chegou, Saul está aqui, ó. Vem cá, Saul. Davi foi até Saul. Aí falou assim: Saul, é o seguinte, rei, eu vou enfrentar esse gigante. Pode contar comigo, porque esse gigante está afrontando o exército de Deus vivo, esse incircunciso filisteu. Aí Saul pegou e falou assim: beleza, Davi, que bom que você quer enfrentar, eu vou te dar a minha armadura. Davi: não precisa, deixa eu ir com o meu jeito. Aí Davi pegou no bolso. Nunca foi não, né? Me arruma um trem aí, pá. Davi pegou. Toma aqui, ó. Pronto. Aí. Davi pegou e falou assim: não, eu vou enfrentar ele com a arma que eu já uso. Aí Davi foi até Golias. Calma aí. Foi até Golias e falou assim: ei, seu incircunciso filisteu, aponta para ele, Samuca, cara de bravo. Você veio contra o exército de Deus vivo. Você vem contra mim com espada. Com espada, escudo e lança. Não, traz o negócio mesmo. Mas ele vai arrumar. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi começou a rodar, rodou a funda e rumou na testa do gigante. Acerta ele. Pum! E aí o gigante caiu. Aí Davi foi lá. Peraí, gigante, não terminou a história não, gigante, fica aí no chão. Davi pegou a espada do gigante que estava no chão. Pegou a espada no chão. Pega a espada. Foi até o gigante e cortou a cabeça do gigante. Aí Davi voltou. Sobe aqui. Até Saul. E o povo viu que Davi venceu o gigante. Calma, que é para você aplaudir e dar glória a Deus. Quem era o maior na luta? Davi ou Golias? Quem era o maior ali em tamanho no mundo? Mas quem era o maior diante de Deus? Quem era o maior para o mundo? Mas quem era o maior para Deus? Ou seja, quanto maior for Deus na sua vida, menor serão os inimigos, os gigantes que virão contra a tua vida, porque o Senhor te chama, maior é o que está em você do que é o que está no mundo. Valeu, Tiagão, valeu, Samuca, valeu, filhão. Não, irmão, foi para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer se sujais, façais para a glória de Deus. Vocês querem mais, né? Outro dia. Tá certo, mais um então, o último. Tá certo? Havia um jovem Não é isso não. É o desejo de servir.
É o desejo de ser. Podem ficar as duas aqui, as duas vão fazer então. Havia um jovem, pode ficar aí, Bia. Havia um jovem chamado Daniel. Um jovem temente a Deus. E um dia, Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia Daniel orava. E o rei Nabucodonosor foi induzido a criar uma lei que ninguém poderia orar a outros deuses, senão os deuses da Babilônia. E apareceu lá alguns invejosos. 4, só 4. Na verdade 3, ó. Esses 3 sentam. Daqui a pouco eu vou chamar de novo. Aí junta com ela aqui. Pronto, 4. Que viram Daniel orando. Passaram pela rua. Vocês 4, são 4 aqui, ó. Você não é Daniel. Daniel tá ali. Presta atenção. Eu quero que vocês, mais do que representem, entendam. Porque a mensagem é o quê? Maior. Então os 4 mais ou menos passaram e viram Daniel orando. Aí eles foram até o rei. Cadê o rei? Tiagão, aqui alguém já fez antes? Não, né? É porque eu falei no primeiro que ia te renovar, né? Lucas já foi também. Vem ali, pronto, vem, meu filho. Tu já foi? Não foi não? A auditoria tá forte aqui. Aí os 4 passaram e foram até o rei Nabucodonosor. E falou: rei, é o seguinte, tem um homem, Daniel, que é um dos principais, presta atenção, gente. Olha, eu preciso que vocês olhem para mim, prestem atenção. Há um homem que está descumprindo o teu decreto. Ele está se prostrando e adorando a outros deuses. Então o rei mandou o quê? Chamar Daniel. Pegaram Daniel e levaram Daniel até o rei. Então o rei falou assim para Daniel. O rei falou para Daniel: Daniel, você é alguém que eu admiro, eu respeito, mas por ter descumprido o meu decreto, você vai ser lançado na cova dos leões. Então os soldados pegaram Daniel e levaram. Eles mesmos. Para aí no meio, peraí rapidinho. Eu preciso de um leão. Vários leões, vai lá. Mais um. 3 leões, pronto. Leões. Como é que o leão faz? E aí foram lá, levaram Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. Calma, leão, fica quieto, leão. Podem voltar. Aí o rei, presta atenção. O rei estava lá agoniado, andando para um lado e para o outro. Meu Deus, e agora? O que aconteceu com Daniel? Daniel é um jovem que eu admiro. É um jovem que está comigo aqui, é um homem sábio. E a Bíblia fala que o rei não dormiu. Aí quando amanheceu, no primeiro raio do sol, o rei correu até lá a cova. E do lado de fora começou a gritar assim: Daniel, acaso o teu Deus pode ter te livrado da boca dos leões? Aí Daniel do outro lado falou assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus fechou a boca dos leões para que não me consumissem. Então Nabucodonosor diz: Daniel, sai. E naquele momento, irmãos, a gente entende algo: que quanto maior é o rugido do leão da tribo de Judá na sua vida, menor terá efeito os leões do mundo que tentam devorar você, paralisar você, matar você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. É um rei desse. Ele está perguntando se não é o rei Dário. Acho que foi. É, esse mesmo. Muito bom, está ali na Bíblia. Obrigado, gente. Aplaude Jesus pela vida deles. Quanto maior é a presença de Deus em nossas vidas,
menor será, irmãos, aquilo que vem contra nós. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Para paralisar Daniel foram leões. Para paralisar Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma fornalha de fogo. Irmãos, e o que é que está tentando paralisar você? O que é que tem se colocado contra você a ponto de tentar fazer com que você fique além da medida? No choro, no medo, na depressão, na ansiedade. O que é que você tem de repente cultivado além do necessário? Porque sentir não é o problema. Forte não é aquele que cai. Forte é aquele que se levanta. É aquele que não permanece prostrado. Porque o cair é do, mas o levantar é de. E Deus está dizendo que há em você tem mais poder para te levantar do que para te fazer ficar prostrado. Não foi o decreto de Nabucodonosor, nem do rei Dário, nem de qualquer outra situação, irmãos, que paralisou homens com propósito. Então, ou seja, eu preciso entender que assim como Daniel, assim como Misael, Azarias, Ananias, assim como os homens que Deus usou na Bíblia, eles tiveram, irmãos, a resiliência de continuar. Eu preciso entender que sobre mim está essa mesma responsabilidade. Por quê? Porque maior então diga assim comigo, eu tenho uma responsabilidade de não continuar paralisado. Você tem a missão de não parar por nada. Por quê? Você tem a missão de não mais, irmão, se paralisar pelo medo. Por quê? Você tem a missão de não paralisar mais diante dos inimigos. Por quê? Você tem a missão de não se entregar à dor. Por quê? Ponto. Então, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Fique de pé no seu lugar.